Você me lembrou, cara. Obrigada, Lídia. Obrigada. Então, pessoal, a gente, né, iniciando agora, e a gente tem a extensão do nosso Oricoline nesse nosso bloco, né, de apresentações. A gente tem a extensão do Oricoline até janeiro. Então, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, na divulgação no Instagram, nos canais, nas redes sociais, que a gente vai divulgando, né, a cada mês esse nosso encontro. Novamente, né, como gravando agora, novamente agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo o Gustavo, nosso querido aniversariante hoje, né, o Gustavo, o aniversário é dele, mas o presente é nosso, de você estar aqui com a gente. Obrigada, viu, Gustavo? Agradecer a Carla também, grande parceira. Obrigado. E nós que agradecemos você estar aqui com a gente. A Carla, nós também, nossa grande parceira aí no Oricolé, agradecer o César, né, pela essa possibilidade de estar aqui conosco e mediar essa conversa, que vai ser uma conversa, né, bastante interessante, eu tenho certeza disso. E a gente estava com saudade de você também, viu, César? Então, bom demais você estar aqui com a gente. E aí, né, em tempos de tanta tristeza nesse Brasil, né, em relação ao que viemos e estamos vendo, né, dos ataques à nossa educação, dos ataques às políticas educacionais, dos ataques aos direitos sociais, da falta de responsabilidade e ingerência, né, em relação a todo esse contexto pandêmico e as quase 600 mil mortes nesse nosso país. A gente manifesta aqui a nossa solidariedade a todo o povo brasileiro, a todos enlutados, né, por essa fase tão difícil que a gente está vivendo. E falando, né, de todos esses ataques que temos vivido em torno das políticas educacionais, das políticas de esporte, das políticas de lazer, dos direitos sociais, falar em formação, falar em atuação, eu acredito ser um ponto crucial, né, tendo em vista tudo isso que a gente tem visto, principalmente no âmbito da nossa educação, né? Então, a gente aqui, o Oricolé, ele se manifesta, então, a partir desse posicionamento, né, de luta, de resistência a tudo isso que a gente está vivendo, trazendo aqui para o debate de uma forma bem gostosa, de um debate de bar, sem bar, né, para uma conversa gostosa e bastante formativa com os nossos colegas aqui. Então, mais uma vez agradecendo Carla e Gustavo, e agradecendo também ao César por essa possibilidade de estar aqui conosco. Fiquem à vontade aí, César, está com você. Muito obrigado, Marcília. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigado pela fala, pela apresentação tão pertinente, né? Então, eu vou atuar hoje no papel de mediação desses dois colegas, amigos, né? Então, vai ser um grande prazer agradecer, em primeiro lugar, este convite e falar também do enorme prazer e da importância que o Oricolé tem na minha formação, nos meus debates, no meu posicionamento também, utilizando, né, do conceito e dos estudos do lazer como uma bandeira de luta por um Brasil melhor, né, e nada como uma discussão saudável aqui, franca, com dois pesquisadores que recentemente defenderam, né, as suas teses em 2018 e 2019 com essa temática sob a orientação do nosso querido Helder. Então, é um enorme prazer para mim. Eu queria fazer a apresentação formal, né, dos nossos convidados hoje. Então, a gente vai ter uma pedalada aí com a Carla, né, que eu sei que ela gosta de uma bike, e um drill com o querido Gustavo, que eu sei que ele gosta de bater um tênis, né? Então, a Carla Augusta Nogueira Lima e Santos, ela é professora atualmente da Universidade do Estado de Minas Gerais e tem o seu doutorado e o seu mestrado no nosso querido programa
de Estudos do Lazer da UFMG. E o Gustavo Maneschi Montenegro, né? Ele tem o mestrado em Educação pela Universidade Federal do Pará e o doutorado também conosco, aqui na nossa querida UFMG, em Estudos do Lazer. Só queria trazer algumas normas, né, algumas regras formais para esse nosso debate, então eu gostaria que vocês lembrassem, então, de desligar principalmente os microfones durante a fala dos nossos convidados. A câmera pode continuar aberta, mas se preferirem também pode desligar. E a nossa dinâmica ela é muito simples, vão ser cerca de 40 minutos, os nossos convidados eles vão falar de uma maneira conjunta, o que vai ser muito gostoso também, e depois desse tempo de apresentação, eu gostaria de abrir, né, para as perguntas e para esse tempo de discussão dialógica, né, lembrando aí do nosso centenário Edgar Morin, para a gente discutir um pouquinho nessa noite de quarta-feira, tá bom? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu gostaria de passar, então, a palavra para os nossos convidados. Obrigada, César, Marcília, pelas palavras, né, pela apresentação. Vamos lá, meu companheiro Gustavo? Vamos embora. Então, Kátia, pode passar o primeiro slide, por favor? E, pessoal, para quem está chegando agora, o Oricolé, que ele é um laboratório, né? Para quem não conhece, o nosso grupo é um laboratório sobre formação e atuação profissional em lazer. Ou seja, eu e o Gustavo, nós estamos aqui com muita responsabilidade, né, representando um grupo que vem se debruçando sobre os estudos de formação e atuação profissional. Então, a nossa fala hoje, ela vai caminhar a partir de reflexões, né, de estudos desenvolvidos pelo nosso grupo. Então, está aí, né, o nosso @, Grupo Oricolé, para quem quiser nos acompanhar nas redes, e todas as nossas falas são a partir desses estudos que a gente tem desenvolvido em nosso grupo, e que eu e Gustavo estamos aqui representando, né, tendo essa responsabilidade de representar nas nossas colegas e os nossos colegas. A nossa fala vai caminhar, né, para uma concepção de formação, o que é que nós acreditamos sobre formação. Vamos falar também de espaços de formação em lazer e construção de saberes, possibilidade de formação institucional no Brasil, e também vamos falar sobre formação, atuação e mercado de trabalho nesse campo. Vamos lá, Gustavo? Pode passar, Kátia, por favor. Primeiro, então, boa noite, né? Agradecer o convite, né, do nosso querido Helder, né, para mediar esse debate, junto com a Carla. E aí eu acredito que a Carla foi bem correta na fala dela, né, que é uma responsabilidade trazer esse tema, né, para um grupo que se debruça sobre esse tema e que conta com diversos professores e professoras, né, pesquisadores e pesquisadoras que produzem bastante questões sobre esse tema da formação, né? Então, é um grupo de pesquisa que tem uma tradição nessa discussão, e então a gente fez uma opção que aí foi de trazer essa discussão, né, da formação profissional em lazer e da atuação, fazendo referência justamente ao que a gente tem produzido, né, algumas coisas que a gente tem discutido também dentro das reuniões do grupo de pesquisa, né, que é o Oricolé. E até mesmo aí ficando, talvez, o convite, né, caso alguém que não seja do grupo depois se interesse, e queira participar, fazer parte, conhecer um pouco mais, né. E aí, como a Carla falou, né, apesar da nossa formação, da nossa apresentação ela ser única, a gente fez uma organização, das nossas falas, inicialmente para a gente discutir um pouco sobre concepção de formação, para depois a gente fazer uma discussão sobre, né, a formação profissional no lazer, e mais adiante falar algumas coisas mais específicas da questão da atuação profissional. Nessa primeira parte da concepção de formação,
eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui sobre formação que eu encontro, né, a partir da perspectiva de uma das autoras que a gente tem lido no grupo, né, mais no campo, assim, dialogando da educação e também trazendo coisas para o lazer, que a gente pode trazer, que é a Bell Hooks, né? Foi uma autora que durante, acredito que há uns anos atrás, nós fizemos algumas leituras, né, de algumas obras dela, e aí especialmente naquele livro Ensinando a Transgredir, e que a partir dali muitas coisas me mobilizaram para pensar educação, formação e até mesmo uma relação, né, com a questão do lazer. E aí eu tomei uma liberdade de preparar um pequeno texto, que tem uma folha e meia, de alguns elementos que ela traz nessa obra, que eu julgo que são assim, relevantes para a gente também começar a fazer esse debate aqui da formação profissional no lazer, tá? Então eu vou dar uma pequena lida nesse material para a gente começar um pouquinho da nossa conversa. Então, né, neste pequeno texto, apresento algumas ideias da autora Bell Hooks, apresentadas no livro Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade, as quais me mobilizam a pensar sobre formação e assim por diante na formação profissional no lazer. Neste livro, a autora apresenta sua experiência pessoal na infância, como aluna de uma escola frequentada por negros e negras, e passando pela transição para uma escola integrada, destacando também sua experiência como professora universitária. Neste livro, ela analisa o poder e o efeito de uma pedagogia que reforça a prática da liberdade, o que ela chama de pedagogia engajada. Buscando articulação entre o que a autora diz sobre formação, ensino e formação no campo do lazer, compreendo que uma das coisas iniciais que a autora nos apresenta e que penso encontrar ligação com a formação no lazer é entender que lecionar é um ato fundamentalmente político, e por isso precisamos de uma pedagogia de resistência anticolonial, que se paute no questionamento das desigualdades de classe, de gênero, raciais e assim por diante. Sob essa perspectiva, a formação busca transpor fronteiras, e para isso deve questionar os sistemas de dominação, o classismo, o racismo, o patriarcado. A formação deve ser um foco de resistência. Nesse sentido, ensinar, formar é fundamentalmente político. A questão que compartilho é: como fazer da prática docente no lazer um foco de resistência? Como, então, produzir processos formativos de profissionais de lazer que se pautem sob essa perspectiva? Outro aspecto importante que a autora apresenta é que processos formativos devem ser pautados por estratégias e não modelos. A estratégia pode ser, a qualquer momento, redimensionada, já o modelo é fixo. Como afirma Hooks, uma pedagogia engajada entende que cada sala de aula é diferente, que as estratégias têm de ser constantemente modificadas, inventadas, reconceitualizadas para dar conta da nova experiência de ensino. Assim, como formadores de futuros profissionais de lazer, acredito que o nosso exercício é estar aberto a mudanças, aberto ao exercício de ler nossos alunos para entendermos esse contexto social, cultural, político, para pensar a formação. A formação deve ser pautada pelo reconhecimento da diversidade cultural, da diferença. Entender a cultura como um campo de disputas, reconhecer que todo conhecimento é forjado em histórias que se desenrolam no campo dos antagonismos sociais. Diante disso, a autora nos convida para uma formação que abrace a mudança para o mundo, para o ensino multicultural. Para tanto, como educadores e educadoras que conduzem processos formativos no lazer, temos de nos esforçar, eu acredito, para respeitar e honrar a realidade social e a experiência de diferentes grupos, pobres, negros, mulheres, deficientes, idosos. Trata-se de entender que uma única forma universal de experiência cultural não reflete a complexidade das esferas socioculturais que atuamos. A autora nos fala que uma formação deve valorizar a verdade, de verdade, a presença de cada um, ouvir as experiências, dar voz a todos os sujeitos no processo de ensino. Eu acredito que o que a autora quer dizer é que na pedagogia engajada, o desafio é fazer um vínculo entre a realidade, fazer os alunos partilharem suas experiências, suas vidas, ligar as experiências com o que se discute na sala de aula. A voz engajada não pode ser fixa e absoluta, deve estar sempre mudando, sempre em diálogo. Essa autora também nos coloca que uma pedagogia engajada deve buscar diversidade. Para isso,
acredito que o desafio é fazer da sala de aula um contexto democrático, onde todos sintam a responsabilidade de contribuir. Vejo que o desafio seria isso, fazer os alunos partilhar de suas experiências de lazer e, a partir daí, tomá-las como objeto para a formação. Reconhecer o valor de cada voz individual, fazer com que os alunos não se tornem visíveis na sala de aula. Por fim, ela fala que a pedagogia engajada deve pautar-se na valoração da experiência do aluno de sua cultura. A questão que penso é, como produzir processos formativos de profissionais do lazer que se pautem sob uma perspectiva de valoração das experiências dos alunos, né? Além do professor se engajar pela mudança para uma pedagogia engajada, os alunos também precisam querer o conhecimento. Os alunos têm de gostar de aprender. Ela usa essa expressão, né, quando ela fala de formação. Como, então, fazer com que os alunos gostem de aprender, né? E, ainda mais, como fazer que eles gostem de aprender o lazer na formação? Acho que são coisas para a gente pensar um pouquinho aí de desafios para essa formação, né? E depois pensar no lazer. Então, a partir daí, para discutir mais especificamente a questão da formação profissional no lazer, eu selecionei a produção de alguns colegas daqui do Oricolé que vão basear um pouquinho a minha fala, né? Que são elas, né? A produção da Marcília, no texto Formação Profissional e o Lazer, Questões e Enfoques, um artigo do Adriano, que é a construção de saberes de professores universitários no campo do lazer, a tese do André, uma análise sobre a trajetória e a formação de formadores do PELC, e a minha tese, né, que é o lazer e a formação cultural. Pode passar, Carla. Carla da Kátia. Inicialmente, então, né, a partir dessa discussão, o que a gente pode ver é que a formação profissional no lazer, ela, de modo geral, ela tem assumido duas perspectivas, né? E que são perspectivas relevantes para a gente entender e edificar e tentar qualificar os processos de formação, que é entender que a formação profissional no lazer, ela tem uma perspectiva e uma dimensão que é pessoal e cultural, e uma perspectiva que ela é institucional e acadêmica. Pode passar. Na primeira, né, na dimensão profissional, o que a gente tem visto é que essa formação do profissional do lazer, antes, né, desse profissional ele conhecer academicamente o objeto, né, antes dele estar em contato com essa dimensão mais institucional da academia, da universidade, dos cursos, o profissional do lazer ele já conhece esse objeto a partir da experiência, né, do plano do saber, do plano da cultura, né, do plano da própria experiência dele, né. Então, o que a gente tem constatado em diversos estudos, diversas reflexões que a gente teve acesso, é que essa dimensão da pessoa, né, da experiência, da cultura, da trajetória de vida, ela tem sido um ponto-chave quando se fala da formação, né? Porque os profissionais do lazer, as diferentes fases da vida dele, né, na infância, na adolescência, vivências escolares, familiares, ou seja, esses momentos dessas experiências culturais que eles têm acesso em diferentes momentos, elas são retomadas e utilizadas como meios, né, como meios para se produzir estratégias de ação do lazer, né? Então, assim, é um conhecimento que ele parte do plano da cultura, da própria experiência que o sujeito tem, e essa experiência cultural, ela tem potentes implicações para a construção do fazer pedagógico na área, né? Então, não é um processo de formação que ela está ausente dessa relação da cultura, do saber, da própria experiência, mas pelo contrário, né? O que a gente tem percebido é que quando o profissional ele vai pensar em estratégias pedagógicas, em projetos, em coisas para a sua própria atuação, esse saber que ele construiu da própria vida, né, da experiência, do fazer dele, tem um papel importante de destaque, né? Porque, não raro, ele constrói as formas dele de falar e trabalhar, ensinar o lazer a partir do que ele mesmo vivenciou e das memórias que ele julga positiva do dia a dia da experiência dele. Pode passar. Então, o que a gente observa, né, o que a gente entende, então, é que o lazer, dentro dessa dimensão da cultura, o lazer tem uma dimensão da cultura que a intervenção desse profissional do lazer, ele se dá a partir, né, de
de uma intervenção que se dá com linguagens culturais, né? São conteúdos culturais que esse profissional toma como objeto de sua atuação, e a partir daí ele pode planejar e pensar na sua própria intervenção. Então, é por isso que, quando a gente fala da formação cultural, né, dessa formação do saber e da trajetória, ela é algo importante, né, para ser pensado dentro da formação, não só da formação do dia a dia dele, mas também da própria relação da formação institucional e como isso ser possível dialogar, porque isso, em grande medida, auxilia ele na própria atuação, né? Já que ele tem como objeto linguagens culturais, conteúdos culturais. Então assim, é fundamental que a gente pense essas duas dimensões não como elementos antagônicos e separados, né? Pelo contrário, eu acredito que são dimensões, né, da formação cultural, da experiência, do saber, né, da trajetória de vida, que possibilita diversas experiências e saberes, mas é como se isso fosse uma necessidade, acredito, para a formação, é a gente tentar como que a gente consegue compartilhar esses elementos, né, trazer isso para uma espécie de comunhão, de articulação, porque, de fato, a atuação dele, do profissional, ela é sustentada e balizada a partir dessas próprias experiências que ele acumulou e que ele já produziu aí no dia a dia dele, da própria experiência, isso em diferentes fases da vida que ele tem. Pode passar, querida. Então, partindo disso, né, a gente sabe que falar da formação cultural, você vai ter diversos desafios que a gente pode pensar e que a gente pode começar a apontar. Um dos primeiros desafios que eu acredito para a questão da formação cultural e dessa experiência do lazer é a gente falar da política cultural, né? Ainda mais se tratando de uma realidade que a gente vive de ausência e de negação da política, e sobretudo da política pública, né? A gente vive já há alguns anos, isso vem diante da pandemia, né? Não é uma coisa que foi criada pela pandemia, mas a gente já vem de um processo, né, de negação da política pública, né, de ausência de diversos tipos de políticas públicas, e nesse contexto, a ausência das políticas culturais, ela também se faz presente. E aí eu acho que um elemento que é central também da gente entender essa ausência é que esse não acesso, né, essa ausência da política pública, né, pelas pessoas, ela é sentida de maneira diferente pelas pessoas, dada as suas condições de classe, de gênero, étnico-raciais, geracionais, de deficiência, né? Então, como a gente vive num mundo que ele tem diversos tipos de desigualdade, esse não acesso e essa problemática, ela também vai ser potencializada por esses fatores, né? Então, a minha condição de acessar ou não é diferente de uma outra pessoa, né? Então, o primeiro desafio e de problema que a gente tem visto para essa questão da formação cultural é esse momento de ausência da política, sobretudo da política pública, né? Isso de várias coisas, da educação, da saúde, do esporte, do lazer, e também do plano da própria questão cultural, né? Outro desafio também que tem colocado consideravelmente para a formação cultural é o contexto que a gente vive, né, da pandemia de Covid-19. Por mais que seja possível algum tipo, né, de estratégia, né, tem museus que têm, às vezes, programações virtuais, ou alguma coisa também no meio virtual, da internet, que possibilite algum tipo de acesso, algum tipo de experiência. Esse contexto que a gente está, ele prejudica consideravelmente também as nossas experiências, nossas possibilidades de conviver, né, de conhecer, de sair, né, de aprender. Então, isso tem sido uma implicação negativa nessa perspectiva e também para a própria formação e para a atuação, né, que a gente vai conversar. A formação nessa perspectiva que a gente está enfrentando da pandemia, desse ensino remoto, que a gente está sendo desafiado a construir por uma série de coisas, ela também prejudica, né? Ela também coloca como algo que né, vai trazer que traz um prejuízo negativo, né? Então, por mais que você, durante o processo, você até possa, no meio virtual, você convidar algum profissional, algum arte educador para uma atividade com a sua turma, né, no seu curso, alguma coisa, mas nunca essa experiência, ela tem a mesma potencialidade quando você convive, né, quando você tem a coisa mais material. Então, isso
também tem uma relação também de prejuízo. E a outra perspectiva também de desafios dessa formação do saber, da experiência, ela é, eu acredito, pensar em como a gente pode trazer para a formação, né, dos currículos, dos cursos, das disciplinas de lazer, atividades e ações de formação cultural na disciplina, dados todos os limites que a gente tem dentro, né, da perspectiva de um currículo, de uma disciplina, né, de um curso que convive com essas questões, a gente sabe das limitações que nós temos, né, tempo, disciplina, aula, então, muitas vezes, né, essa dinâmica também de trazer esse contexto dessas atividades para a formação, elas também são dificultadas, né, também são prejudiciais. Mas eu acredito que isso é, como a própria Bell Hooks coloca, é um desafio na perspectiva de estratégia, né, de como dentro da nossa realidade, dentro da nossa possibilidade, a gente consegue articular dessa formação acadêmica, institucional, também a perspectiva da formação cultural, né, na formação dos profissionais. Pode passar. Então, saindo dessa questão da formação, mais no plano do saber, da experiência, da cultura, a outra dimensão também que tem se apontado para a formação, e aí a Carla daqui a pouco vai destrinchar mais esses espaços todos, né, são a questão, né, da dimensão institucional, que são, logicamente, as instituições, os currículos, né, os cursos de graduação que você tem específico, ou você tem as disciplinas de lazer, né, disciplinas de lazer dentro de currículos, cursos técnicos, tecnológicos, enfim, você tem um campo, né, de espaços institucionais que tem a formação profissional no lazer, né, e esses espaços, como a gente tem pensado eles, né, e tem lido, né, ao que esses colegas colocaram, é que essa dimensão institucional, ela é uma oportunidade de aprofundar as informações da cultura, né, e de saber que o aluno já traz, né, ou seja, ele já traz uma informação, uma experiência, um acúmulo de saberes da própria vivência do lazer, que vão ser utilizadas por ele pela atuação, mas esse é o momento que isso pode ganhar um ar, né, de criticidade, de engajamento, né, talvez de uma contextualização, assim, né, ou talvez de uma enfim, né, de uma série de ampliações, né, que o conhecimento pode ser colocado, né, para o próprio aluno ou aluna formando. E aí que eu penso que esse processo da formação institucional, a gente precisava assumir um viés transgressor dele, né? Como seria isso, né? Eu acredito que uma formação transgressora no lazer, ela precisava ter um viés político, intelectual, científico e social, né? E aí entender do lazer, por mais que uma área que talvez entenda-se, que talvez possa ter os seus caracteres de uma área ingênua, né? O lazer, todos brincam, são felizes, beleza, todos podem brincar e ser felizes, mas é um campo, é uma esfera social que ela é repleta de tensões e desigualdades, né? Desigualdades diversas, de classe, de gênero, de étnico-raciais, geracionais, uma série de coisas. E esse situar do lazer, eu acredito, né, como esse campo de tensões, contradições, conflitos, eu acredito que ele é central quando a gente fala da formação profissional no lazer, né? Eu penso que o profissional do lazer que vai pensar em ações, projetos, estratégias, ele precisa, né, ter esse reconhecimento desse campo como esse campo que ele é muito desigual, em diversos sentidos e diversas dimensões que a sociedade tem. Pode passar. E aí, findando essa primeira parte, eu acredito que esse desafio para pensar uma formação nessa perspectiva, e a gente pode depois conversar, é por meio de uma relação, de uma articulação teoria e prática. Mas, para isso, eu acredito que a formação ela precisa assumir espaços outros, né? Ou seja, entender que esse conhecimento do lazer ele precisa atravessar os currículos de formação de diferentes maneiras, né? Disciplinas, cursos, eventos, extensões, práticas pedagógicas, estágios. Ainda tem muitos trabalhos sobre formação que fazem uma discussão sobre lazer e currículo, e ainda apontam, por exemplo, né, que o lazer está numa única disciplina, geralmente no início do curso, com uma carga horária bem reduzida,
E a gente entendendo, né, e reconhecendo que o currículo ele é esse espaço de disputa de hierarquias e de poderes, né, ele não é também um campo neutro, mas, pelo contrário, também reflete os sujeitos históricos que estão ali. Eu acho que o desafio, né, da gente que pensa essa questão também da formação profissional é, nesses espaços, a gente negociar, né, negociar e lutar para que esse lazer consiga atravessar o currículo de diferentes maneiras. Então, você ter as disciplinas, mas você ter a prática pedagógica, você ter um curso, você ter alguns momentos em que esse lazer consiga atravessar o currículo para que essa formação possa ser um pouquinho mais ampliada, né? Possa ter esse viés de uma relação de teoria e prática talvez um pouco mais articulado. Junto com isso, eu acredito também que considerar a história de vida e a partilha do saber que os alunos trazem, carregam consigo, e também com uma reflexão que a Marcília traz, no artigo que eu citei lá no início, é de que falar da formação do profissional do lazer é pensar que essa formação ela é como se fosse um tripé. Ela é cultural, ela é técnica e ela é científica, né? Porque a mediação que o profissional faz das práticas de lazer, ela vai se dar nessa relação, vai se dar a partir dessas experiências culturais que ele já produziu e acumulou, e do conhecimento técnico e científico que ele conseguiu ampliar dentro da formação institucional. Então, falar desse contexto, né, dessa seara da formação, é pensar que é isso, né? É a partilha do saber e o conhecimento institucional, acadêmico e científico que ele acumula e aprende a partir da formação nessa outra dimensão. Pode passar. Valeu, Gustavo. E aí, gente, né, agora passando por um outro aspecto aqui da nossa fala, mais nessa direção da formação institucional e das possibilidades de formação e lazer no Brasil, dialogando aí com a atuação profissional e com o mercado de trabalho. Então, eu vou trazer aqui outros trabalhos para a gente, né, do nosso grupo, para explorar essas questões, trazer muitos números aí para a gente pensar também e fazer algumas reflexões. Pode passar, Kátia. Então, como o Gustavo já adiantou, né, as possibilidades de formação aqui no Brasil variam desde cursos de capacitação, de qualificação, a cursos técnicos, tecnológicos, graduação, pós-graduação, né, lato sensu e estrito sensu. Estão sinalizados aí essas três modalidades de ensino, os cursos técnicos, a graduação e a pós-graduação, que são os estudos que eu vou trazer para dialogar e despertar algumas reflexões a partir dos estudos do grupo, tá bom? A Flor estava caladinha, ela resolveu latir agora. Pode passar, Kátia. E aí, essa ampliação dos espaços de formação, né, ela se justifica a partir, no nosso modo de ver, a partir de três fatores principais. Primeiro, uma demanda no mercado de trabalho do lazer, né, que se justifica que justifica a criação de cursos a partir dessa demanda e a necessidade de qualificar profissionais para atuar nesse setor, o interesse pela temática do lazer, né, enquanto um campo de estudo, e também o reconhecimento do lazer como uma necessidade humana e uma necessidade e um fator fundamental para a qualidade de vida. O mercado de trabalho em lazer em alta, ele está destacado aí, porque nós vamos ver a partir de alguns dados, né, que a maioria dos cursos, eles são criados para atender, né, essa demanda do mercado de trabalho, mas a gente pode ver que não necessariamente todas as pessoas que se formam nesses cursos estão atuando nesse mercado para suprir essa demanda. Muitas pessoas, no meu estudo, por exemplo, a maioria não está atuando no mercado específico do lazer. E aí a gente vai explorar mais isso para frente. Pode passar, Kátia. E aí, para despertar essas reflexões, a gente trouxe 4 estudos, né, 2 deles muito recentes e que ainda não estão publicados,
mas que em breve estarão, assim o Helder espera, né? Que é a tese do Adriano e a dissertação do nosso colega Renan Furtado. Esses dois estudos, uma tese e uma dissertação, eles trazem muitos dados, né? A gente aqui não dá para explorar tudo, seria um Oricoline para cada trabalho desse, né? A gente procurou trazer algo que despertasse algumas reflexões de trabalho. Tem também a minha tese de doutorado e também a dissertação da nossa colega Larissa Arruda, que foi defendida em 2018. Pode passar, Kátia. Começando pelos cursos técnicos, pode passar. O último levantamento que o Adriano fez, né, agora para a defesa dele, agora em 2021, foi que 19 instituições brasileiras, né, dentre ensino de institutos federais, escolas estaduais, escolas técnicas estaduais, o Sistema S e a escola técnica particular, propuseram cursos técnicos em lazer. Né, isso contando aí a partir da instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que denominou esse curso, né? Curso técnico em lazer, porque antes tinham vários nomes. Em 2008, veio o catálogo e meio que padroniza o nome de cursos técnicos em lazer. Então, nós temos aí essa atualização dos dados de 19 instituições, e mais uma vez, né, a maioria delas se justifica, pode continuar, Kátia, lá, se justifica, né, a criação a partir dessa necessidade de qualificar pessoas para assumir essas vagas do mercado de trabalho. E nessa modalidade dos cursos técnicos, existe, né, a modalidade integrada, que é o curso médio junto com o curso técnico, o subsequente, que é o curso médio, né, a pessoa conclui o curso médio, depois vai fazer o curso técnico em lazer, ou se não, no modelo concomitante, que é instituições diferentes, faz o médio numa instituição e o técnico em outra instituição. E são organizados a partir do catálogo que eu disse para vocês. Só para a gente ter uma ideia, nos 2 estudos que eu fiz, no mestrado, né, eu estudei o curso técnico de lazer subsequente do Amapá, no Centro de Educação Profissional do Amapá, na tese de doutorado eu estudei eles não estão sendo ofertados mais. E a justificativa para a não oferta desses cursos, de acordo com a coordenação dos mesmos, é a pouca procura pela formação e a dificuldade de inserção desses egressos e dessas egressas no mercado de trabalho. Pode passar, Kátia, por favor. Está travando muito, gente? Estou escutando vocês falarem aí. Um pouco, Carla, mas Carla, está travando só um pouquinho, Mas está dando para compreender, né, Marcília? Acho que está indo bem. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, para a gente ter mais conseguir visualizar mais ainda a partir de números, né? Só para a gente ter ideia dos egressos e das egressas que eu investiguei no Instituto Federal do Maranhão, 87,5% não estão atuando com o lazer. E uma das justificativas que eu encontrei para esses números, essa alta, esse alto número de não estar atuando no campo, é o fato das pessoas não serem, 40%, né, ter escolhido o curso por curiosidade ou também por ter sido aprovado, não ter sido aprovado em outro curso de sua preferência, e aí, refletindo aí nesse baixo percentual. Aí, às vezes, faz o curso, né, que é integrado ao ensino médio, tem uma formação de qualidade numa instituição federal, né, tem um ensino médio de qualidade, ingressa no ensino superior e não atua no mercado
de trabalho, né? O mesmo, os dados do Adriano, recentes, também conversam com esses números. Pode passar, Kátia. Ah, tá. Mais para frente eu vou falar dos dados do Adriano. Né? Então, quando perguntado, né, por que não estão trabalhando no campo do lazer, as respostas, as maiores frequências de respostas são para que não teve oportunidade de trabalho ou porque preferiu investir em uma nova carreira. Né? Então, a justificativa do curso, a partir de uma alta demanda do mercado de trabalho, né, não é correspondido aí aos olhos das egressas e dos egressos. Pode passar. E aí, os estudos do Adriano, né, que ele estudou o Instituto Federal de São Paulo, especificamente no campus Avaré. Só um minutinho, gente. Voltei. Esse curso ele também foi criado, né, com essa justificativa de estar inserida ali num espaço, né, numa instância turística de Avaré, que também se justifica por essa demanda do mercado de trabalho. E aí, olha só que interessante que o Adriano traz, né, que esse mercado de trabalho dessa instância lá de Avaré, ela é suprida pelos estudantes desse curso técnico. Né? Então, a parceria que é feita com os hotéis, com os resorts lá da região, é feita com a mão de obra dos estudantes e das estudantes do curso. Pode passar, Kátia. E aí, mas quando esses estudantes, essas estudantes se formam, né, a maioria já vai fazem o curso técnico, mas para ter uma inserção no curso superior, ou seja, não vai trabalhar no campo específico do lazer, enquanto técnico de lazer. Né? Então, nós temos aí, podemos, né, refletir a partir desses dados, que o curso integrado, né, de lazer nas instituições pode estar, né, fazendo esse papel de uma formação de qualidade, mas para o acesso ao ensino superior e não necessariamente para atuação no mercado de trabalho em lazer. Pode passar, Kátia? Outro trabalho interessante, que traz muitos dados, né, e que não tem como explorar todos aqui, é o trabalho do Renan e também o da minha tese, que vai falar especificamente sobre os cursos de graduação e da pós-graduação. Pode passar, Kátia. Assim como nos cursos técnicos, né, o técnico que eu estudei, né, a graduação específica em lazer que eu investiguei, que é a graduação em lazer e turismo da USP, ela também traz um percentual grande de não atuação no mercado de trabalho após a formação. Mesmo sendo um percentual grande, como aponta aí, 40%, né, das pessoas escolhem o curso perante a diversidade da área de atuação no campo do lazer, né, e tudo que ele proporciona, quando a gente vai ver a inserção desses estudantes, dessas estudantes no mercado de trabalho, esses dados não batem. Pode passar, Kátia, por favor. Então, por exemplo, né, 52,1% desses egressos da graduação não estão trabalhando no campo específico de lazer. E aí, quando você vai ver a justificativa, né, por que não está trabalhando, 31% é porque a renda salarial está aquém do que imaginava, né, mas, ao mesmo tempo, eles falam que apenas 9% fala que o mercado está saturado, ou seja, a gente entende que não é o mercado, né, essas pessoas não vão para o mercado de trabalho não porque o mercado está saturado, né, mas porque há uma desvalorização da área, e não
é porque não é porque faltam oportunidades, mas é porque a área ela é desvalorizada e eles, né, em algumas falas que eu vou mostrar, estão competindo com pessoas que não têm uma formação específica em lazer. Pode passar, Kátia. Lembrando que, para atuar nesse campo do lazer, especificamente, né, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, a necessidade aqui no Brasil para atuar no campo de lazer, a escolaridade mínima deve ser o ensino médio. Pode passar, Kátia? E aí eu trago aqui duas falas de dois egressos, né, do meu estudo, que vão ao encontro disso, né? Por exemplo, não acredito que seja necessário uma graduação de 4 anos para atuar na área do lazer e do turismo, né, no caso dele. Além disso, o mercado não reconhece e não valoriza a formação acadêmica. Outra fala também não acho que o curso não tenha sido válido, mas tenho plena convicção de que ele não é uma exigência do mercado de turismo brasileiro. Vejo profissionais das mais diferentes áreas sendo contratados para trabalhar no setor, o que desvaloriza o profissional formado na área. Então, há essas oportunidades, realmente há uma demanda a partir de um crescimento do segmento do lazer, mas não necessariamente esses campos são ocupados por esses egressos desses cursos específicos em lazer. Pode passar, Kátia? Aí os estudos do Renan, né, que é um estudo recente, ele vem investigando uma outra modalidade de ensino, né, um outro nível de educação, que é a pós-graduação, e ele estudou especificamente o nosso programa aqui da UFMG, o programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer. Ele fez um estudo com as egressas e o egressos desse curso e as suas relações em inserção no mercado de trabalho, né, entre outros dados, mas o que eu trouxe aqui para a gente conversar, né, é que as egressas e os egressos do mestrado, por exemplo, 57,9% estão atuando diretamente com a área do lazer. Aquelas pessoas que fizeram o doutorado aqui no nosso programa, 64,3% estão atuando diretamente no campo com o lazer. E quem fez mestrado e doutorado, as duas formações aqui no nosso programa, 75% estão atuando diretamente no mercado de trabalho. Então, aí é uma outra relação, né? Já na pós-graduação, nós temos, sim, uma inserção de egressas e egressos trabalhando diretamente com o lazer. Pode passar? E o Renan, ele fala assim, né? De modo geral, os mestres estão inseridos em diversos campos de atuação, no contexto educacional e fora deles, e os doutores possuem uma trajetória profissional mais homogênea, centrada na carreira acadêmica. Então, de uma forma geral, o Renan identificou que esses egressas estão relacionados aos cargos de ensino, né, no mercado de trabalho relacionado ao ensino em diferentes níveis, e que no doutorado e quem fez as duas formações estão muito no ensino superior, como eu vou mostrar a seguir. Pode passar. Então, olha só, 38% dos egressos do mestrado atuam no contexto educacional, 15,3%, né, do mestrado, egressas e egressos do mestrado estão no ensino superior, egressas e egressos do doutorado, 46,2% estão no ensino superior, atuando no ensino superior, egressa das duas modalidades, né, do mestrado e doutorado, 68,4% estão atuando no ensino superior, e ele faz uma reflexão, né, de que o nosso programa, um dos objetivos dele é essa formação, essa qualificação de professores e professoras para atuarem no ensino superior com pesquisa, ensino e extensão, e aí o programa atendendo os objetivos, né? Pode passar, Kátia? Outras reflexões importantes que o Renan faz, né? Ele vai aí estudar as questões, ele vai fazer várias
vai trazer vários dados, mas não tem como explorar isso aqui, né? Ele vai falar de renda dessas pessoas, jornada de trabalho, vínculo empregatício, né? Então, a maioria desses egressos e dessas egressos estão vinculados ao setor público, por exemplo, né? E ele fala, ao concluir os cursos de mestrado ou doutorado, tende a oportunizar o acesso a boas chances de remuneração pelo título alcançado. Então, ele consegue fazer uma relação com o título, né, a partir da titulação, há uma melhora na renda salarial dos egressos e das egressas desse curso, mas, ao mesmo tempo, ele faz um cruzamento com marcadores de raça e gênero, que aí é um ponto importante da dissertação dele, né, que ele fala que a titulação pode não ser suficiente para extinguir as diferenças salariais entre gênero, raça e cor. É um ponto muito importante também do trabalho dele. Pode passar, por favor, Cat. E aí, a partir da dissertação de mestrado da nossa colega Larissa, a gente pode fazer outras reflexões aqui, que é um perfil do mercado de trabalho a partir das análises que ela fez, a partir de recreadores, né, das pessoas que estão atuando no mercado de trabalho em lazer no Brasil. Por exemplo, o perfil desses recreadores, isso né, os resultados da pesquisa indicaram que os recreadores são oriundos de diferentes áreas de atuação, em sua maioria estão vinculados ao setor privado. Além disso, desenvolve uma multiplicidade de funções e atividades e seu vínculo com o espaço de trabalho é temporário, com ênfase na prestação de serviços. Né? Então, é aí um perfil que a Larissa consegue identificar dos recreadores e das recreadoras que atuam com lazer no Brasil. Pode passar, Cat. E aí ela traz, né, isso está no questionário dela, que ela aplicou, ela investigou os lugares de atuação desses recreadores. Né? Então, nós temos um grande número aí, por exemplo, atuando em colônias de férias, empresas de eventos, né? E tem aí lugares que não foram mencionados, como spas, centro de reabilitação, ou aqueles que foram pouco mencionados, como cruzeiro marítimo, projetos ou programas federais, centros culturais, secretarias estaduais e parques temáticos, por exemplo. Então, dá aí para ver uma diversidade, né, da área de atuação e onde se tem menos pessoas trabalhando e mais pessoas atuando em espaços específicos. Pode passar. Outro dado interessante que a Larissa traz, né, é esse vínculo de trabalho dos profissionais pesquisados. Né? Muitos são o microempreendedor, né, individual, o MEI, alguns assalariados, mas e outros autônomos, né, e freelancers, foi as categorias de vínculo empregatício que ela conseguiu identificar na pesquisa dela, mas que ela alerta que, apesar desses vínculos, a maioria tem o trabalho com o lazer como uma segunda opção ou como uma complementação da renda. Não é a renda principal. Pode passar? Aí, só para ficar mais claro, né, a partir do que ela escreve, a principal fonte de renda dos recreadores está associada a outros campos não ligados ao lazer e à recreação. Este dado pode trazer duas considerações. A primeira, que é preciso complementar a fonte de renda, e a segunda, que o trabalho com a recreação e lazer pode ser visto apenas como uma possibilidade de complementação de renda. Pode passar? Já finalizando a nossa apresentação, para abrir aí para as perguntas, ela também traz um dado importante sobre essa renda mensal, né, dos profissionais pesquisados, sendo que a maioria, né, 11, recebe de 1 a 2 salários mínimos,
e 9 de 2 a 3 salários mínimos. Quem recebe aí de 5 a 6 salários mínimos, por exemplo, é uma pessoa, né? Então, ela traz aí um panorama dessa renda salarial que, como ela falou anteriormente, né, a partir dos dados coletados, que acaba sendo uma renda complementar e não a renda principal. Pode passar? Uma última informação, né, é o grau de instrução dos profissionais que responderam ao questionário, e aqui nós vemos um grande número de profissionais, né, com pós-graduação, atuando nesse segmento, ou que tenha um ensino superior, né, mas que, apesar de terem essa formação, diferentemente do que apontou o Renan, né, a partir do momento que vai crescendo o nível de instrução, foi aumentando essa renda salarial, não acontece aqui com os investigados pela Larissa, né, porque a maioria deles estão insatisfeitos com o trabalho, não com o trabalho que desenvolve, mas com a valorização do seu trabalho. Pode passar, Kátia? Por exemplo, né, ela destaca que 54,% dos respondentes sentem-se insatisfeitos, fato que pode ser identificado pelo uso dos seguintes termos em suas respostas: desvalorizado, pouco valorizado, ainda não é merecido, é razoável, decepcionante, poderia ser melhor, né? Então, há aí também uma insatisfação com o mercado, igualmente encontrado nos cursos técnicos e no curso de graduação. Um dado que nós não trouxemos, né, e que existem poucos estudos por conta da recente situação, né, do contexto que nós estamos vivendo, é a atuação desses profissionais diante do contexto da pandemia, né? Eu sei que tem pessoas aqui do nosso grupo desenvolvendo trabalhos que podem trazer alguns dados futuramente sobre isso, que é a professora Olívia, que está fazendo uma pesquisa com egressos na Unicamp, e também a professora Aniele, que está fazendo uma pesquisa com egressos do curso de graduação lá do Rio Grande do Norte. E aí a Olívia já está indicando aqui um estudo, e já ela vai pedir a palavra para falar desses estudos para a gente, né? Porque no contexto da pandemia, certamente essas profissionais foram afetadas por não poderem trabalhar em diferentes, né, campos de atuação que a gente indicou aqui. Bom, gente, então, eu acho que agora, né, depois que nós falamos tanto, né, eu e o Gustavo, fica aí também o convite para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? O nosso @ é Grupo Oricolé, e estamos aí, eu e Gustavo, esperando as perguntas e a interação de vocês. Muito obrigada. Maravilha, Carla. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado pela fala. Instigante, né? Vocês trouxeram vários dados e várias pesquisas também que foram desenvolvidas nos últimos anos dentro do grupo Oricolé, que nos faz refletir sobre diversas questões. A gente já tem uma inscrição aqui da Ellen, mas eu gostaria de iniciar esse debate, e eu fiquei refletindo aqui um pouco, talvez, sobre algumas questões que são conceituais, e aí eu queria fazer uma primeira provocação aqui, né? Vocês trazem uma base teórica, acho que principalmente pela fala do Gustavo, com a Bell Hooks, mas eu sei também que a gente vem trabalhando com estudos decoloniais, e o quanto que isso é necessário, não somente nesse contexto, né, mas em outros contextos também, e como que a gente foi evoluindo, né, dos estudos culturais para estudos ainda mais críticos. E eu fico pensando que a partir da definição que a Cris traz, e que vocês utilizam também como perspectiva de lazer, né, através de uma necessidade humana básica relacionada à cultura, e esse posicionamento
em termos políticos também, que o grupo tem e que nós temos enquanto pesquisadores, se vocês não acham que falta, de alguma forma, uma visão mais filosófica dentro da formação também. E aí eu estou trazendo isso para uma discussão, talvez, que eu tenho interpelado isso nos últimos tempos, lendo um pouco mais dos autores existenciais, né, pensando que talvez esse conceito da crise, conversando com ela também, ela me falou, né, ela me revelou que no mestrado dela, ela pensou um pouco nisso, de uma postura mais anticapitalista, antimercadológica, anti-reificação, né, e como que a gente daria conta disso, rompendo, talvez, esse diálogo tão estreito com o mercado, né? Como que esse mercado, ele desvaloriza de várias maneiras, e isso vocês trouxeram muito bem, o profissional e essa formação, e a gente pode até pensar nisso de outras maneiras também, mas eu queria saber se na formação não falta algo um pouco mais filosófico, no sentido de realmente se posicionar antissistema. E aí, quando eu falo em antissistema, ante esse mercado que está aí hoje, que de alguma forma tem desvalorizado. E não a gente pensar em formar essas pessoas para que elas se encaixem, né, dentro desse mercado. Não sei se eu deixei claro, mas é mais uma troca assim, que eu gostaria de ter com vocês nesse primeiro momento. E aí depois eu passo aqui para Ellen. Bom, pode começar, Gustavo? Já responde essa ou vem outras perguntas? Como é que a gente organiza? Vem mais uma logo, mais duas? Ótimo, Gustavo. Deixa eu passar para Ellen aqui, então, e aí talvez vocês respondam em blocos de 2 perguntas, pode ser? Pode. Beleza, então. Ellen, pode perguntar, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho. Acho que são reflexões relevantes, né, principalmente nesse cenário. Mas eu tenho uma dúvida de principiante, né? Estou chegando agora com interesse, né, em pesquisar mais sobre recreação e lazer. E vim parar nos estudos a partir da pandemia, né? Teve a pandemia e meu setor de recreação fechou onde eu trabalhava, e aí foi a opção estudar, aproveitar esse momento para estudar, para entender mais sobre a temática a qual eu quis, né, trabalhar, seguir carreira profissional e entender mais sobre a minha própria prática. E, gente, na minha pesquisa de graduação, eu investiguei sobre a formação do recreador. E vocês trouxeram alguns trabalhos discutindo a formação do profissional de lazer e, por último, trouxeram um trabalho de Larissa, que ela fala sobre a formação do recreador. E aí a minha pergunta é essa, sobre o conceito, por que não falar sobre o recreador específico? Ou por que tratar do profissional de lazer? Qual a diferença que vocês enxergam do profissional de lazer para o profissional de recreação? Basicamente isso, gente. Beleza, Ellen. Vamos ficar com essas 2 perguntas, então, e aí depois a gente abre mais uma rodada. Certo. Quem começa, Carlinha? Eu? Pode, eu falei demais. Ah, tá. Bom, agradeço as perguntas. Obrigado pela pergunta, César. Assim, eu assim, não tinha parado para pensar nessa questão, assim, que você tinha falado. Assim, sou levado a pensar, acho que talvez até um pouco concordar com você, que eu acho também que a gente acaba, às vezes, né, no currículo e no curso, e a gente vai pensar na disciplina, a gente acaba tendo, muitas vezes, talvez, eu acho, justificar a disciplina porque precisa do mercado de trabalho, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Até para justificar por que vai ter uma disciplina de lazer no curso de educação física, porque dentro aqui de Macapá tem uma demanda assim.
Então, eu acredito que muitas vezes pode ser por uma questão nessa perspectiva, sabe? Mas, de fato, eu acho assim que, às vezes, em alguns estudos, em alguns trabalhos que a gente vê sobre formação, assim, né, eu às vezes sinto falta, assim, às vezes, né, de ter autores de fora do lazer ou de outras concepções, assim, da educação, não só da educação, mas também de teorias, né, mais amplas, para pensar um pouco essa coisa, assim, né, da formação. Às vezes ainda fica às vezes até a gente brincava no próprio grupo, né, só fala do quadrado mágico, né, daquele lá, e às vezes, né, a gente talvez tenha um pouco dessa construção. Todavia, eu acho que a gente tem trabalhado nisso, né? O trabalho assim, recente que saíram, né? Do Adriano, da Marcília, né? Da Kátia também, que ela discutiu formação também, já mostra esse envolvimento, né? De você trazer esses autores, essas autoras, né? Esse conhecimento talvez filosófico mais amplo para pensar essa formação, né? Acho que a gente tem conseguido um pouquinho caminhar assim, né? Embora talvez a gente precise ainda, né? Claro, está sempre avançando, está dando outras coisas, mas eu acho que essa coisa de justificar muito pelo mercado, eu acho que talvez tenha um pouco disso, né? Porque você precisa justificar o perfil do egresso, então você acaba dialogando um pouco com isso para ter, né, estar passando por uma reformulação de projeto político-pedagógico na educação física, né, tem até o prazo do ano que vem para terminar das diretrizes curriculares e muita coisa disso envolvida, né, então acho que pode ser um pouco nessa relação assim. A pergunta da Ellen, qual a diferença do que eu entendo, né, de profissional do lazer para recreador? Assim, como eu tenho trabalhado, Ellen, profissional do lazer, como pelo menos eu entendo, ele pode trabalhar de várias perspectivas, assim, né? Pode gerenciar projetos, pode ser professor, pode trabalhar enfim, em várias frentes nesse campo, né? E o recreador, eu entendo mais que aqui trabalha direto com animação cultural, né? Que pega dos conteúdos, que trabalha assim, né, nessa perspectiva mais talvez assim, digamos, enfim, talvez da experiência ali, né, com animação cultural direto no campo, né. Eu acredito que quando eu falo assim, profissional de lazer, ele pode trabalhar na universidade, pode trabalhar, né, em secretarias, né, gerenciando, coordenando políticas, enfim. Eu acho que é um pouquinho por aí, assim, talvez, como eu compreendo essa diferença, né. Não sei, da Carla vai trazer talvez uma coisa um pouco mais, outra compreensão também. Mas é por aí que eu penso, mais ou menos. Prazer, viu? Obrigada pela pergunta, vou te responder primeiro, depois dialogar com o César, porque o nome que se dá a essas pessoas que trabalham com lazer varia muito, né? Vai desde gentil organizador, monitor, monitora, recreador, recreadora. Eu prefiro utilizar essa palavra de profissionais que atuam com o lazer, porque são diferentes profissionais, de diferentes formações, né? Pode ser da educação física, pode ser do turismo, pode ser das artes cênicas. Então, eu prefiro denominar essas pessoas, né, que trabalham no campo do lazer, de profissionais que trabalham com o lazer, né, que pode ser de diferentes formações. No caso da Larissa, que é a fonte, os trabalhadores e as trabalhadoras, né, que trabalham com lazer, que ela investigou, se autodenominavam recreadores e recreadoras, né? Ela foi direto na fonte da Associação Brasileira de Recreadores, né, que foi aonde que ela buscou essas informações e essas pessoas para ela pesquisar, né? Mas aqui no Brasil a gente tem essa diversidade de nomenclatura, muitas vezes, né? A Cristiane Gomes até já escreveu sobre isso, a recreação sendo um pouco aí marginalizada, né, no sentido que vai mais para as questões práticas e de colocar a mão na massa, e o profissional de lazer, e o lazer sendo reconhecido como uma área
onde há um investimento científico, há um investimento intelectual, né? Aí ficaria nessa questão do braçal e do intelectual, né? Eu não consigo enxergar assim, né? Mas a gente vê que no Brasil associações como essa Associação Brasileira de Recreadores, né, que se autodenomina assim, né? E também existem esses outros cursos, né, como a gente apresentou aqui, que trazem a denominação de profissionais que trabalham com o lazer. Essa é a minha visão. E dialogando aqui com o César, né, César, principalmente em relação ao curso técnico, tem essa visão de que o curso técnico ele vai ter, apesar das justificativas de criação do curso serem voltadas para atender uma demanda do mercado de trabalho, né, nos cursos que eu investiguei, essa formação extrapola isso, vai para além de mercado de trabalho, né? Eu consegui identificar aí uma formação para além das questões técnicas, eu consegui identificar uma formação voltada para as questões científicas, voltada para a formação cultural também, uma formação humanística, uma formação que vai além de técnicas, que vai além dessa concepção do mercado de trabalho, por mais que os cursos busquem essa justificativa para a criação deles, né? E na tese do Adriano também, eu pude participar na banca, né? E é muito interessante o trabalho que ele faz, porque ele fala isso, que mesmo os currículos, né, tendo esse vínculo com o mercado de trabalho, aí ele usa as categorias as categorias do Deleuze e do Guattari para falar das rotas de fuga, né? Então, há uma rota de fuga, há uma reinterpretação daquilo que está nos currículos, né? Uma ressignificação daquilo que está nos currículos e vai para muito além desses aspectos técnicos que dialogam com o mercado de trabalho, né? E essas ressignificações vêm a partir dessas rotas de fuga. Maravilha, Carla, muito obrigado pelas respostas. Eu até lembrei aqui do livro dessa duplinha mágica aí, né, Deleuze e Guattari, o Anti-Édipo, né, quando ele vai relacionar o capitalismo e a esquizofrenia também, né, muito interessante. Maravilha, então a gente vai ter um segundo bloco agora, composto pela Marcília e pelo Robert. Então, fiquem à vontade. Obrigada, César. Primeiro, parabenizar, né? Eu coloquei aqui no chat que eu gostei muito, Gustavo e Carla, da forma como vocês escolheram para fazer essa apresentação, né? Deram uma visão geral conceitual e vieram nos alimentando aí com as pesquisas e nas questões que vocês se debruçaram. Então, eu gostei muito e vocês trouxeram muitos pontos para a gente refletir, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Até a Olivia fez um comentário ali no chat sobre a curricularização, né? E aí eu estava dizendo para ela da importância da curricularização da extensão para a gente começar a articular essa questão da formação, né? No campo do lazer, desse profissional, né? Que vai atuar no campo do lazer. E aí eu queria que a gente comentasse um pouquinho, né, e vocês, a partir da experiência de vocês, né, tanto a Carla, hoje na universidade, o Gustavo também, né, vocês estão dentro daqueles números que o Renan apresentou, né, atuando, de fato, dentro do processo de formação. E uma coisa que me chamou muita atenção, que na minha pesquisa do mestrado, quando eu trabalhei com o contraturno, né, os profissionais de educação física, eu trabalhei com concepções de lazer, os profissionais de educação física que atuavam nos contraturnos da escola, né, nos programas de contraturno, eles tinham uma mesma perspectiva e uma mesma concepção de lazer que estava no senso comum. E aí, por isso, essa discussão é importante da gente pensar uma formação que seja uma formação cultural, porque a trajetória de vida ela vai impactar também, né?
uma formação científica, mas e também uma formação técnica que tem a ver com essa operacionalização, né, uma visão mais técnica operacional, e o mais importante também é essa relação com o conhecimento, né, com o conhecimento científico, e aí eu queria que vocês refletissem um pouco com a gente, a partir da experiência de vocês, porque nesse processo aí do ensino remoto, né, no primeiro, a gente aqui na UFV, a gente chama de período PER. O primeiro período de ensino remoto, eu trabalhei com a disciplina de recreação e estudos do lazer. E é uma disciplina no nosso curso de licenciatura em educação física que tem uma aproximação muito grande com essa relação, com esse distância. Na verdade, ela tem é paradoxo isso, né? Mas é uma aproximação com esse distanciamento de teoria e prática, porque trata essa formação como essencialmente prática. E como foi complexo trabalhar isso no ensino remoto, né? Porque aí você tem que trabalhar com outra perspectiva, trazer outros elementos para pensar essa formação de uma forma mais ampla, né? Que é tudo que vocês trouxeram aqui, né? Ir para além da questão do mercado, mas pensar também numa formação científica, cultural, humana, enfim. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco a partir dessas experiências de vocês e as estratégias que vocês utilizaram para trazer essa outra perspectiva de educação para o lazer, educação na formação do lazer de uma forma mais ampla, né? E pensando ali, a partir, inclusive, da Bell Hooks, que trata para a gente da comunidade de aprendizagem, né? Como é que vocês criaram estratégias? É conhecer mesmo essa estratégia prática de vocês. E em relação ao mercado, quando a Ellen fez a pergunta, eu já encontrei com a Ellen em outros eventos por aí, né? Prazer. Quando a Ellen fez a pergunta, eu fiquei pensando muito no trabalho do Acácio, né? Porque o Acácio, ele nos apresenta uma realidade que é impactante, que são os recreadores que eles se articulam no mercado do trabalho a partir de um notório saber, né? E o que a gente vê caminhando hoje, né? E que tem impactado nos cursos de licenciatura em educação física, por exemplo, tem essa relação, né? De um praticismo, né? Porque é uma formação que ela está relacionada para uma visão instrumental da educação, que é uma adequação à BNCC, que é as resoluções que a gente vem sofrendo aí, né, ao longo desses tempos. Então, assim, e o Acácio, ele mostra isso no estudo dele, né, que ou os sujeitos recreadores com os quais né, os animadores de festa infantil que ele trabalhou, ou os sujeitos, eles são empresários, né, pequenos de donos de negócios, ou eles são aquelas pessoas que estão comumente nesse processo e sem nenhum tipo de garantia, né, trabalhista. Né? Então, como lidar, né? E como vocês perceberam isso, principalmente a Carla, que teve esse estudo mais aprofundado, como que você percebe essa relação, Carla? Né? Porque para além de uma desvalorização a nível de oportunidade de trabalho, de questão salarial, vai para além, né? A problemática ela é muito maior. Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho a partir de seus estudos. Desculpa se eu me delonguei, mas é isso. Obrigada, viu, meninos? Maravilha, vocês sabem que eu Marcelo. adoro vocês, né? Vocês falando para mim é uma essência, assim. Obrigada. Maravilha. Pessoal, deixa eu passar para o Robert também, e aí depois eu passo para vocês, tá bom? Robert, pode perguntar. Boa noite a todos. Acho que é a segunda vez que eu participo do Auricolé, estou tentando, né, aprofundar também um pouco na área. E eu queria ver essa relação, né, se falta, né, políticas públicas mesmo que tentem normatizar, né, a profissão do lazer de acordo com a sua formação. Que a gente acaba percebendo, né, que no Brasil tem uma forma de... Quando você não legaliza, né, você não normatiza uma profissão, você consegue diminuir os custos, né, que você recebe por ela, e ela deixa de ter o valor agregado, né, até da formação em si, que foi até mostrado que algumas pessoas formam e não trabalham na área porque não tem um retorno financeiro.
E uma das coisas que eu não sei se estaria relacionado, se é porque também a concepção do lazer, ela não é difundida, né? Porque o lazer, ele é muito amplo, ele abrange muita coisa e praticamente ele é muito vago com situações simples, né, do dia a dia, como festas, eventos, animações e tudo. Aí eu queria saber se essa falta de concepção do que o lazer pode ser de verdade tem a ver com essa relação da profissão hoje em dia, sabe? Assim, se essa valorização está ligado com essa concepção do lazer geral. Maravilha, Robert. Vamos lá, pessoal, passar para vocês, então. Robert, obrigada pela pergunta. Eu acho, sim, às vezes muitas pessoas trabalham com lazer e nem sabem que trabalha com lazer, ou trabalha com lazer e não gosta nem de se nomear como profissional que trabalha com lazer por entender que é algo marginalizado e de menos importância, por exemplo, né? Teve uma pesquisa realizada aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, eu esqueci o nome da pesquisadora, mas é nossa colega lá da UFMG, que ela, pesquisando os profissionais e as profissionais da Secretaria de Cultura aqui de Belo Horizonte, por exemplo, né, eles não se consideravam como profissionais que atuavam com lazer. Né? Eles falam, não, quem trabalha com lazer é o pessoal lá da ISMEL, né? A gente trabalha com cultura, né? Então, eu acho que sim, falta esse entendimento mesmo do que é realmente o lazer, né? O que é um profissional que atua com esse pelo campo do lazer, e muitos não querem nem se identificar com esse campo, por exemplo, né? Marcílio, a primeira pergunta, né, sobre há muitos anos que eu leciono essa disciplina, estudos do lazer, no ensino superior, e uma das principais estratégias que eu usava eram as vivências culturais com os alunos e com as alunas. Visita a museus, acampamentos, então, assim, outras várias atividades que a gente desenvolvia, que eu acreditava, né, que a partir dessas vivências culturais iria ali, né, eu alcançaria essa formação cultural, né, por exemplo. Com a pandemia, assim que eu entrei na UENG, instalou-se a pandemia, então eu não tive essa oportunidade de trabalhar essa disciplina dentro da UENG a partir das vivências culturais, infelizmente. E aí a gente vai traçando outras estratégias, né, com as mídias, com as plataformas de streaming, podcast, músicas, filmes, né, mas eu considero que não é a mesma coisa, né? Não, as experiências que eu já tive com essa disciplina, a partir das vivências culturais, eu não consegui alcançar com o ensino remoto, mas não consegui mesmo, além de outras várias questões que eu nem vou levantar aqui do ensino remoto, mas essa questão acho que pegou muito para essa disciplina, né? Eu parto muito das experiências culturais dos estudantes, das estudantes, mas quando a gente está ali fazendo uma vivência, todo mundo junto, né, experimentando, é totalmente diferente, e eu não consegui alcançar, né, por mais que pensasse em estratégias, de alcançar uma formação como eu já consegui no ensino presencial. Aí você me desculpa, Marcelo, que eu não entendi a segunda pergunta. Se você, eu não consegui entender o que você quis saber com sua segunda pergunta. Eu falei, Carla, em relação a essa estrutura, né? Porque quando a gente fala da formação e essa relação com o mercado de trabalho, que muitos dos dados que você trouxe, eles colocam como oportunidade, não tiveram oportunidade de trabalho, por isso da não inserção. E que os pós-graduados, né, mestrados e doutorados, eles estão, mas muitos deles
eles estão relacionados no campo da educação. Eu me lembro, inclusive, que no estudo do Renan mostra que o pessoal do mestrado, a grande maioria está na educação, né, atuando como professor. E aí o que eu quis dizer é como você percebe essa relação com o mercado, mas para além dessa questão da oportunidade, né, porque a desvalorização ela não é só salarial, não é só a falta de oportunidade, né, porque o estudo da Acácio mostrou que a grande maioria daqueles animadores que participaram da pesquisa dele, a grande maioria está no nível daquela relação, que eu acho que o termo correto não é nem esse, né, mas na relação informal. Então, é muito tênue, né, e tenso essa relação do lazer com o trabalho, que hora que é meu trabalho, que hora que é meu lazer. Então, pensar essa estrutura do mercado, para além dessa questão da valorização e da oportunidade. O que mais é preciso a gente pensar nessa valorização desse profissional, sabe? É nesse sentido. Uhum. Inclusive, bem lembrado, né, o trabalho do Acácio, né, a gente não trouxe, só recordando aqui, o trabalho do Acácio e também o trabalho do Gustavo, que tratou sobre os profissionais nos acampamentos também, né, não dava para a gente falar de tudo, mas bem lembrado, Marcília, eu não sei se eu estou conseguindo compreender direito a questão, mas a partir do que você está falando, né, da experiência do Acácio, eu não consegui, nos meus estudos, identificar, assim, alguém que trabalhasse, né, porque não houve nenhuma pergunta relacionada a isso nos meus questionários, mas a Larissa trouxe isso na pesquisa dela, né, e muitos consideravam importante esse campo do lazer, aí entra aí as questões pela identificação com o campo, pela identificação com o lazer, pela a satisfação de se relacionar com outras pessoas, né? A satisfação que o retorno que o campo trazia para essas pessoas, né? Por amar a profissão, né? Eu acho que é por aí, mas eu... Ah, tá, isso não é uma reflexão. Beleza. Não é pergunta para uma resposta correta, Carla, é uma reflexão sobre esse mercado, sobre essa perversidade, principalmente nesse tempo. Sim. Marcília, obrigado pelas perguntas, viu? Quer dizer que quem aprende contigo sou eu, viu? Quando tu fala e quando tu escreve as coisas nos textos também, tá? E assim, agradecer a pergunta, tá? E assim, querida, quanto à curricularização da extensão, eu acho que é algo, assim, importantíssimo, né? Eu acho que é algo importantíssimo, né? Se não me engano, são 10% da carga horária do curso pode ser creditada, né? Quantidade de extensão. Então, eu acho, assim, ainda mais no curso que eu trabalho, né, da educação física, eu acho, assim, que é algo fundamental. Quando eu voltei do doutorado, uma das primeiras coisas que eu fiz, né, na Unifap foi implementar um projeto de extensão que era, né, que parou por causa da pandemia, né, que era de futsal feminino, que tinha alunos da universidade, profissionais da universidade, pessoas, né, da comunidade externa, né. Todavia, eu acho algo assim muito fundamental, até pensar, não sei nem se o termo a gente usar correto ainda seja esse teoria e prática, mas na hora de montar os dados não me veio outro na cabeça também, sabe? Mas eu acho assim, que eu acho que é algo fundamental para isso. Agora, o problema, eu acredito, da curricularização, da extensão, e aqui tem outros professores de outras regiões, é quando você da condição de cada um, né? Porque, assim, você está numa universidade do extremo norte do país, pequena, com pouquíssimos professores, fazer extensão é coisa assim, de guerreiro, sabe? Assim, é você e vai na sorte, e vai na tua vontade, tu vai carregar a bola, tu que vai ter que levar a bomba para ficar enchendo bola, assim, no osso mesmo, né? Então, é um negócio, assim, fundamental, mas pesado, né? Mas eu acho fundamental, né? Fundamental. Da questão das estratégias que você falou, eu acho que é um pouco disso que a Carla falou, né?
como eu percebi, né, na minha tese, você acompanhou bastante o processo todo lá, quando eu estava lá, né, e os professores universitários, eles produzem formas de ensinar o lazer a partir da formação cultural deles, né? Então, quando leciono ensinando de lazer, também não vai muito diferente, né? Então, tive uma vivência também nessa questão, né, de trabalhar com animação cultural, então eu trazia muito isso para a disciplina, né? Também trazia muito essa questão, né, de passeios, né, em pontos turísticos da cidade, porque acabava percebendo que muitos alunos não conheciam alguns pontos, alguns espaços, né? Acontece muito isso, você vai para o centro, você se desloca até o centro, vai na cidade, mas você não conhece, não entra no espaço, né? Não conhece algum local que tem ali. Então, procurava trabalhar com isso. Com a vinda da pandemia, você tem que ir desse ensino remoto, né? Você tem que tentar fazer a aprendizagem, então, que foi que eu encontrei de meio, né, para fazer isso, né? E, claro, como concordo com a Carla falou, não substitui a experiência no concreto, né? Eu também, uma coisa que eu gostava de trabalhar era convidar arte educador para fazer algum tipo de oficina, construção de brinquedos, alguma coisa assim. Nesse período que eu estou trabalhando, eu fiz algo assim, né? Só que eu convidei um profissional do teatro, que ia fazer uma palestra sobre dramatização, uso do corpo, né? Nessa questão do lazer, da educação, só que vai ser virtual, então vai ser um bate-papo. Então, por mais que tenha uma contribuição, não vai ser a mesma coisa da gente fazer uma atividade, né? Se encontrar também. E também, como esse ambiente que a gente está, e aí a gente espera que isso não fique institucionalizado, né, que esses encontros virtuais, que a gente possa se encontrar e fazer eventos juntos de novo, né, eu procurei também trazer essa coisa de trazer profissionais e pesquisadores de outras instituições para fazer falas de alguns temas que a gente pensou como relevantes também, né, na disciplina, né, lazer e religião, lazer na pandemia, lazer e desigualdades, né, que eu acho que também pode, de repente, trazer um pouco desse olhar mais ampliado para a formação, né? Mais aí, um pouquinho aí, tentando ir no rumo do que a Bell Hooks coloca para a gente, né? Foi mais ou menos isso que eu consegui desenvolver até o momento. Muito bom, Gustavo. Excelente rodada e boas reflexões também. Sempre um grande prazer você trazer para a gente também as suas experiências. E como a Olivia falou muito bem aqui no chat, né, o nosso país é enorme, diverso e desigual, né? Ele continua na desigualdade constante. E lutemos contra isso, né, gente? Pessoal, acho que temos mais uma rodada. A Ellen quer colocar mais uma pergunta. Ellen, a fala é sua. Boa noite de novo, gente. Eu estava me segurando para não estender, mas como eu vi que tem uma oportunidade, eu queria falar. No meu trabalho de graduação, a gente desenvolveu uma pesquisa para tratar sobre a formação do recreador, numa perspectiva para deslocar da perspectiva das políticas públicas para da formação humana. E a gente usou como base os estudos de John Dewey, que levam em consideração a experiência. E aí nós descobrimos, né, conseguimos encontrar 10 experiências, e entre elas, uma experiência transversal, que foi a experiência do brincar. Falei um pouquinho da pesquisa, porque agora eu ingressei no estudo de mestrado, né, e estou investigando ainda meu objeto de pesquisa. E todos os caminhos têm me levado a discutir a profissão, a formação profissional. E todo mundo aqui também, né, foi esse o meu interesse de estar aqui. E eu fico pensando assim, um médico, um advogado, um professor, apesar que até professor é considerado ainda uma semiprofissão, né? Porque um médico se forma e chega num certo ponto, ele começa a ensinar e não teve a formação, vamos dizer, acadêmica para isso. E a minha preocupação é quando eu fico voltando para discutir essa formação profissional, que eu volto, a minha preocupação é o seguinte: como é que uma pessoa que teve apenas as experiências trazidas da vida de vários lugares, como é que a gente vai conseguir
foi até falado, acredito que, eu acho que foi Gustavo que falou, como é que a gente vai conseguir trazer isso para proporcionar essas experiências para outras pessoas, a partir de uma formação formal. Penso assim, de se pensar isso, de se pensar uma formação formal. E aí, falando sobre isso, e a gente falando de profissionais do lazer, eu fiquei pensando, profissional de saúde, veio na minha cabeça, porque um médico, uma enfermeira e todos os outros profissionais de saúde, eles têm uma formação, seja ela técnica, seja ela em nível superior, cada um atua num lado, mas eles são profissionais da saúde. Eles são profissionais. Eu acho que o que pega bastante é isso todo mundo discute que lazer é uma área multiprofissional, é uma área que abarca vários saberes, mas que ninguém, e eu vejo predominantemente nos estudos que eu tenho pesquisado, nos poucos estudos que eu tenho pesquisado, a maioria está na área de educação física, que vem discutindo o lazer aqui no Brasil, é a turma da área de educação física em grande medida, e aí eu fico me perguntando assim, por quê? Por que não? A gente discutir por uma profissionalização, a gente como estudantes da área, né, como pesquisadores, por uma profissionalização mesmo dessa área, sabe? Por uma institucionalização, porque é só a partir disso que a gente vai ter essa valorização. Só a partir disso vai vir todas as outras coisas, porque não adianta eu estudar, como teve aquele trabalho de Stephanie, que o curso de educação física era dividido em 3, e entre elas tinha um curso de lazer. No final do curso, a maioria não trabalhava na área também. Por quê? Pega um menino, pega um recreador que faz por menos, o preço mais barato, e tem todas as questões que foi falado aqui. Não tem esse critério, eu posso colocar o melhor custo-benefício na minha empresa, sem valorizar e até mesmo sem conhecer isso. Então, eu acredito que é importante a gente estar discutindo, e a minha pergunta na verdade, como o Marcília disse, essa reflexão, que por mais que a gente tente deslocar, César, que ele falou, por que a gente está falando de mercado de trabalho? Por que a gente está falando... Porque se a gente não falar disso, a gente também tem que falar disso, mas se a gente não falar disso, qualquer pessoa que não tem a criticidade necessária, né, pode estar atuando na área e trazer sérios prejuízos, como a gente sabe que acontece. Então, foi basicamente isso a minha pergunta, e ao mesmo tempo a gente pensar isso. A gente fala, todo mundo mete o dedo e sem ter a mínima noção, e tem gente ensinando em universidade, tem gente ensinando numa graduação, fazendo cursos, e eu acho que a nossa preocupação deveria ser por aí. Falei demais, mas eu espero trazer um pouco dos meus questionamentos para vocês, gente. Ótimo, Ellen, muito bom. Então, pessoal, acho que não temos mais inscritos aqui. Se vocês quiserem, então, responder a pergunta da Ellen, e aí eu vou tentando verificar aqui se tem mais algum inscrito ou não, tá bom? Oi, Ellen. Qual foi sua graduação, Ellen? Gente, eu nem falei, mas a minha última graduação foi em pedagogia, mas eu sou formada também em eventos, o curso tecnólogo, fiz produção cultural, uma pós-graduação, mas só no curso de pedagogia foi que eu tive o contato, né, a partir de alguns estudos, entre eles o de formação humana, foi que eu passei a investigar, estudar um pouco sobre a recreação e o lazer. É muito instigante, né, quando você traz essas reflexões, e na minha banca lá de defesa do doutorado, a pergunta foi ao contrário, né? Por que ter cursos específicos em lazer? Foi ao contrário, né? Por fim, nem o professor da USP, que estava lá na banca, que estava estudando, ele falou, ai, meu Deus, eu vou perder o emprego, porque eu acho que não precisa mais de um curso, porque muitas das coisas você já disse aqui, né, da questão da interdisciplinaridade, do lazer, né? Essa formação pelo lazer pode vir, inclusive, por outros meios que não somente um curso específico em lazer,
né, apesar que eu concordo, né, que uma simples ligação com o tema, ou com o lazer, ou uma identificação com o lazer, dê conta de uma atuação profissional. Eu acho, sim, que tem que haver uma formação formal para se atuar com o lazer em diferentes espaços, mas que essa formação não necessariamente tenha que vir de um curso específico. E quando se fala também da profissionalização do lazer, eu tenho meio trauma disso, porque isso aconteceu com a educação física, né, e não foi da forma que a gente imaginava, foi mais numa perspectiva de reserva de mercado. Enfim, eu não sei se o caminho seria esse, da profissionalização, né, mas da profissionalização da profissão, né, mas eu acho necessário uma formação formal para se atuar na área, né, mas não necessariamente com um curso específico de lazer. Essa é a minha opinião. Gustavo, quer complementar? Falando com o microfone desligado aqui. Eu acho assim, eu compreendo que do objeto do lazer, que ele é um campo de estudos multidisciplinar, multi-interdisciplinar, dessa forma que eu vejo, né? E embora eu também não via que seria ruim necessariamente se tivesse cursos específicos de lazer para se atuar. Eu não vejo. Mas eu também não compartilho da ideia que para atuar para trabalhar no lazer ou fosse alguma coisa do tipo, necessariamente teria que ser alguma coisa só específica de um curso de lazer, eu acho. Até porque tem uma relação também do mercado, assim, Ellen, eu não sei também. Por exemplo, o mercado vai contratar, ele vai atrás de alguém do turismo, vai contratar alguém para trabalhar nisso, talvez chame alguém, né, de outra área. Então, assim, eu compreendo isso, sabe? Eu compreendo que o lazer ele tem esse caráter multi-interdisciplinar, de diferentes formações, embora também não veja que seria negativo ou ruim se tivesse um curso específico de lazer. O que eu via que fosse talvez, né, meio assim, era se tivesse uma formação específica de lazer, que para atuar no lazer tivesse que ser só por ali, né? Aí eu acho que talvez fosse um pouquinho, não sei também, né? Mas mais ou menos como eu penso essa questão, acho que é por aí. Ótimo, Gustavo, ótimo, Carla. Acho que esse último ponto, né, Ellen, que você traz, talvez mereça mais 2 horas para a gente conversar sobre ele, porque ele também acaba que nos questiona de diversas maneiras, até pelos estudos que a gente vem também desenvolvendo, lendo, né, e dessa nova criticidade frente a uma ciência, frente ao academicismo também. Então, a gente está numa transição também, eu acho que os meus colegas, eles compartilham comigo de uma dificuldade, né, de lidar com essa polissemia, né, que o conceito de lazer traz, dessa relação com a cultura, com a experiência, e não necessariamente com os muros institucionalizados, né, e que geram também algum tipo de debate que eu acho que é muito rico, né, e além de uma necessidade também de um pequeno mercado ali, de uma reserva também. Mas um ponto, né, que o Wagner trouxe bem, eu também concordo com ele ali, é que a nossa sociedade talvez ela ainda não tenha dado conta, né, desse conceito transdisciplinar, interdisciplinar, e as profissões também ainda não têm dado conta disso, embora nas ementas, né, e nas pós-graduações a gente tenha esse termo, né, então a gente acaba sempre enfrentando isso também, né, essa transdisciplinaridade, que de uma hora para outra a gente acaba tendo que lidar com ela numa disciplinaridade, né? Quando a gente pensa em algo mais amplo, em algum concurso, em algum lugar ali, você acaba tendo essas caixinhas ainda, né? Mas a gente tem lutado contra isso, né, gente? Eu acho que de uma forma conjunta. Pessoal, não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação final.
César, só para a gente pensar um pouco, quando a gente fala também, existem os conteúdos, né, culturais do lazer, que também foi discutido por Dumas Edier, mas se a gente for ver um profissional, existe um curso de teatro, a pessoa tem essa formação específica de teatro. A gente vê, eu estou falando academicamente, tá? O professor de educação física que trabalha com esportes tem essa formação específica, o turismólogo tem essa formação específica, o terapeuta ocupacional tem essa formação específica. Quando eu não falei porque eu penso diferente de lazer e recreação, mas eu falei pensando no profissional de recreação, porque ele que está na ação, ele não só faz, ele pensa, ele estuda, ele faz, refaz, já pensa sobre a prática, né? Então, a gente não pode ter a visão, como Carla falou, a visão tarefista, né? Mas eu estou falando assim, como? De base, eu estou falando de base. A arte, todos os conteúdos culturais, vamos falar assim, existe a formação específica, existe, né? E aí eu acho que é interessante a gente pensar, quando a gente fala de lazer, acho interessante, não se esgota aqui, mas eu fico pensando assim, como eu fico pensando, a gente vai terminar aqui, eu vou continuar pensando sobre isso, porque são tantas coisas, a gente viu nessa pandemia como é necessário o lazer e como é importante para a gente. E é tão importante, é tão sério isso, que quando a gente remete a alguma lembrança de infância, alguma lembrança com amigos, a gente vai remeter a esses momentos de lazer. Então, eu agradeço pela resposta, gente. Obrigada a todos, a Castilho também pela oportunidade. E parabéns pelo evento. Maravilha, Ellen. Nós que agradecemos a sua presença e a sua participação também. E acho que você coloca questões, né, que a gente que temos que continuar pensando nela, né, Gustavo, e seguir nessa reflexão também. Desculpa. Não, eu acho que essa pergunta dela foi muito, muito boa, assim, para a gente pensar mesmo, né? Maravilha, pessoal. Então, estamos chegando aqui próximos das 21 horas, né, Marcília? Gostaria, então, em nome do grupo, né, e agradecer mais uma vez por esse convite, por esse bate-papo, por essa dialógica, e sigamos juntos, né, juntas, nesse caminho por uma compreensão, por uma mudança social, que eu acho que é o nosso cunho principal, enquanto pesquisadoras e pesquisadores e críticos de uma sociedade que urge, né, por mudança como nunca. Então, maravilhoso, muito obrigado pelo convite, viu, pessoal? Valeu demais. Obrigada, gente. A gente que agradece vocês, viu? Valeu, galera, obrigado. Gustavo, Carla. Gustavo, gente, fica atenta aí nas redes sociais, os nossos próximos encontros. Pessoal, antes da gente terminar, só relembrar, né, que hoje é o aniversário do Gustavo, então parabéns para você, querido. E aí terminar com essa grande alegria, né, que viva a vida do Gustavo. Feliz demais de estar aqui, viu, compartilhando